Quer construir o seu primeiro contrato usando o protocolo NEAR? Então fica com a gente nesse vídeo que você vai aprender. Fala Builder, como é que você tá? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou um dos devs da comunidade Web3Dev, a comunidade brasileira focada em desenvolvimento Web3. Quer vir com a gente participar da construção da nova internet? Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal e entre na nossa comunidade no Discord. O link vai estar aí na descrição. Então, sem mais delongas, o que a gente vai construir aqui? Esse é um projeto que eu estou chamando de projeto Manda Salve. A ideia é que a gente saia do completo zero até o deploy em um projeto com smart contract e um front-end consumindo ele. No final desse projeto você vai ter um aplicativo em que os seus amigos ou outras pessoas da comunidade vão poder mandar um salve para você e até mandar uma graninha para ajudar. Isso tudo obviamente na testnet, mas vai ser muito bacana porque tem muitos conceitos bacanas que a gente vai conseguir aprender e obviamente fazer o deploy do nosso aplicativo e ver ele funcionando, poder mandar para os nossos amigos aí. Esse projeto vai ser dividido em 3 vídeos, esse é o primeiro deles. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como construir do zero uma aplicação, no caso um smart contract, até o deploy no protocolo da NEAR. Então sim, no final desse vídeo você já vai ter o seu primeiro contrato deployado. Então eu vou te passar por todos os conceitos bases de construção, o que precisa ter, a criação da sua conta também, tudo isso que é necessário para você fazer o procedimento corretinho para você ter o seu smart contract deployado. No segundo vídeo, a gente vai continuar no smart contract, a gente vai finalizar, né, a nossa aplicação, adicionando as transações, permitindo que as mensagens sejam salvas e que elas tenham, né, permanência dos dados e todas essas partes um pouco mais avançadas aí. E no terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão desse smart contract com o nosso front-end, que vai ser desenvolvido usando Next.js. Então, se você já ouviu falar dessa tecnologia, sempre teve curiosidade para mexer, fica aí com a gente que você vai aprender nesse projeto como utilizar esse framework, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, eu vou mudar aqui para o nosso Visual Code e vamos codar do zero, beleza? Partiu! Já aqui no nosso VS Code, eu criei o projeto Manda Salve, então você pode criar o projeto no lugar onde você achar melhor. E para fazer esse projeto, você vai precisar de uma coisa, o Node.js, beleza? Então você precisa ter o Node.js acima da versão 14. Para poder funcionar tudo certinho e você não ter dor de cabeça. Outra coisa que eu recomendo que você utilize é o Yarn. Dá para fazer esse projeto usando o NPM sem problema nenhum, mas eu vou estar utilizando o Yarn porque é a minha preferência, a maneira que eu gosto de utilizar, eu acho ele mais rápido. Então, se você quer ter todos os comandos iguais ao que eu vou mostrar aqui, eu recomendo que você utilize o Yarn, porque o NPM é uma sintaxe própria, então os comandos vão ser um pouco diferentes, mas também pode ser feito com ele sem problema nenhum, beleza? Sem mais delongas, a gente vai criar o nosso projetinho. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta chamada backend, que é onde vai suportar o nosso smart contract, beleza? E agora com a nossa pasta pronta, eu vou entrar dentro dela, dar um cd backend, e agora sim eu vou iniciar o nosso projeto dando um yarn init -y. E aqui você vai ver que ele vai criar um package JSON. Esse package JSON nada mais é do que os arquivos bases de configuração para o nosso Node.js do nosso projeto. Então, eu vou até mudar o nome dele aqui de backend para Manda Salve. Beleza? Então, tranquilo. Agora que o nosso projeto foi inicializado, eu vou instalar a dependência do NEAR. Então, eu dou um yarn add NEAR SDK, NEAR-SDK-AS -d e dou um enter. Beleza? Esse processo é para você instalar o SDK do NEAR AS, que é o Assembly Script. O Assembly Script é uma linguagem de programação suportada pela NEAR. O protocolo NEAR suporta duas linguagens, tanto o Rust como o Assembly Script. Beleza? E você vai ver aqui que deu um erro no meu caso, mas calma, provavelmente no seu caso não deu um erro.
No meu, esse erro acontece porque eu estou utilizando os novos processadores M1 da Apple. E aí esse protocolo ainda, o SDK ainda não suporta. Então, caso você não esteja usando esse chip, para você deve ter instalado tudo normalmente. Agora, assim como eu, você utiliza esse chip, você simplesmente vai adicionar essa tag, essa flag, chamada Ignore Scripts, beleza? E aí sim, vai funcionar certinho no seu M1 aí, no seu MacBook. O "-d", galera, é para você adicionar a dependência de desenvolvimento, ou seja, depois que esse código for compilado, essas dependências de desenvolvimento não precisam ser compiladas junto com o nosso código. Então, por causa disso, a gente coloca o "-d", tranquilo? E aí pronto, a gente já instalou o nosso Near SDK. Agora, eu vou criar mais uma pastinha aqui, chamada, na verdade, aqui dentro do back-end, tá? Assembly. E é aqui que vai ficar todo o nosso código, tranquilo? Então, fora de Assembly, eu vou precisar criar um arquivo de configuração chamado asconfig.json, que é o arquivo de configuração do nosso Assembly Script. E aqui eu vou adicionar um extends near sdk as/config.json. Tranquilo? Eu simplesmente estou configurando aqui o Near SDK para funcionar sem problema nenhum. Peraí que eu acho que tem que botar mais um AS aqui. É asconfig.json. Pronto, agora sim. É o nome do pacote, mais o nome do arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração, ele serve para várias coisas. A gente pode colocar ele aqui também, o script que vai inicializar o nosso projeto, para onde a gente quer que ele saia depois que o arquivo for compilado, e várias outras coisas. Mas, para não perder muito tempo e não termos problema na nossa didática, né? Já que esse vídeo aqui é realmente só a introdução, a gente vai deixar simplesmente isso aqui, tá? Não vamos mexer mais nisso. Então, agora vamos vir aqui em Assembly e criar o nosso index.ts, que vai ser o nosso arquivo de inicialização, ou seja, o nosso contrato em si, beleza, galera? Então tá. Vamos começar dando alguns imports do Near SDK. A gente vai precisar de 3 coisas por enquanto, que é o nosso context, o storage e um login, tranquilo? E aí a gente vai dar uma tag aqui chamada @nearbindgen e vamos criar a nossa classe, saudação. Tá ok? Então o que acontece aqui? O Assembly Script, assim como o TypeScript ou JavaScript, ele suporta classes, tá? É uma linguagem orientada a objeto. E depois que ela vai ser compilada para código binário, para assembly. E aí, o Near_ByteGen é o responsável por fazer toda a serialização dessa nossa classe de uma forma que o protocolo Near, que é a máquina virtual lá da Near, consiga ler o nosso código, ler o nosso contrato. Tranquilo? Você deve estar tendo um erro que nem eu. Esse erro acontece porque a gente precisa adicionar uma tipagem. Para adicionar essa tipagem é bem simples. A gente coloca aqui o AS barra... Opa! Deixa eu criar o arquivo aqui. AS barra types.d.ts. E aí a gente vai adicionar esse código aqui que eu vou copiar para não perdermos muito tempo. Pronto. Esse código aqui é simplesmente a adição da tipagem do Near SDK. Então, assim como o TypeScript, se você nunca ouviu falar de TypeScript, de maneira bem sucinta, ele adiciona uma camada de tipagem por cima do TypeScript, permitindo que você diga qual é a tipagem das variáveis, tipagem de função e várias outras coisas assim. O VS Code suporta o TypeScript por padrão, suporta essa tipagem, então ele, por padrão, o VS Code já procura alguns códigos, algumas coisas assim, para validar esse cara e ver se está tudo certo. Você vai ver que ele ainda está dando algum errinho, porque ainda precisa finalizar uma configuração, tá? A gente precisa criar também o nosso tsconfig.json, que é o nosso arquivo de configuração do JSON,
na verdade, é o nosso arquivo de JSON de configuração do TypeScript, beleza? Então aqui a gente vai colocar duas coisas também. A gente vai colocar um extends /, node modules / assembly script / std. Deixa eu ver aqui o restinho. / assembly.json. Vamos colocar também um include dentro de aspas, ponto barra, asterisco, 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 barra, asterisco, ponto ts. Beleza? Esse aqui é para a gente configurar nosso arquivo de configuração do TypeScript, para dizer para ele que todos os arquivos que terminarem em TS também vão incluir esse assembly script JSON aqui, ou seja, todos os arquivos de configuração que vem do assembly script. Tranquilo? E aí o nosso VS Code começa a parar de dar erro. Você está vendo aqui que ele já não está dando mais erro aqui. Esse erro aqui simplesmente está dando porque a gente não escreveu nada na nossa classe, ela está exportando vazia. Então, vamos continuar e agora sim, vamos escrever o nosso primeiro Smart Contracts, pessoal. Olha que incrível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável chamada mensagem padrão. Essa variável vai ser uma string e ela vai ter como valor um salve, mano! Beleza? Agora eu vou criar as nossas duas funções do nosso contrato, que ele vai poder pegar o comprimento que a pessoa enviar e ele também vai poder, obviamente, enviar um comprimento. Deixa eu botar aqui. Tá ok? Essas vão ser as nossas duas funções, por enquanto. Então, vamos começar pela pega comprimento. O que essa função vai receber? Ela vai receber um ID conta, que vai ser uma string, e ela vai retornar uma string ou um nulo. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um return storage.get ID conta e por padrão vai ser essa nossa mensagem padrão. Aqui a gente vai adicionar também uma coisa chamada generics, que basicamente é entre essas chaves a gente coloca o que essa função vai estar esperando. Ou seja, quando eu chamo essa função get, ela pode receber várias coisas, porque dependendo do que o usuário salvou, né, ela pode receber várias coisas. Mas no caso eu estou dizendo para ele que o que eu estou esperando é sempre uma string. Tranquilo? Por enquanto, é basicamente isso. E aí, o nosso enviar comprimento, ele vai receber, obviamente, uma mensagem, que vai ser o salve que a pessoa quer enviar, e ele vai me retornar um void. Agora, presta atenção. Retornar void e retornar null tem diferença. Por quê? O null quer dizer que ele está me retornando um valor nulo, mas ele está me retornando um valor. Quando a gente diz que o retorno é void, significa que ele não está me retornando nada, ou seja, a função não retorna nada. Então, vamos terminar de escrever nossa função para ver como é que isso acontece. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um const id conta, que vai receber o context.sender. Ou seja, toda vez que uma pessoa chama o nosso contrato, ela tem que passar o ID da conta que está chamando. Ou seja, é sempre uma conta que vai chamar o nosso contrato. E aí o context é o cara que vai salvar várias informações. Você pode até clicar em Ctrl / aí e você vai ver várias informações que o context vai ter. Inclusive o sender, ou seja, a pessoa que enviou, que chamou esse contrato. Tá bom? Então agora a gente dá um login. .log e eu vou colocar um template string aqui escrito salvando comprimento da conta id conta. Tranquilo? E por último, mais ou menos importante, eu vou dar um storage.set
ID conta e a nossa mensagem. E pronto. Vamos ver por que ele está dando erro aqui. Eu acho que tem alguma configuração mal feita no nosso tsconfig. Deixa eu me certificar que está tudo escrito certinho. Bom, mas eu acho que isso aqui não vai afetar o nosso código. Mas deixa eu dar um reload aqui, um reload Windows, só para testar, para verificar se o VS Code às vezes demora para pegar as configurações do tsconfig. E eu acredito que era isso mesmo, olha aí. Era só isso mesmo, era só dar um reload e pronto. Nossa mensagem de erro já parou de acontecer. Beleza? Então agora, continuando aqui, a gente finalmente escreveu o nosso contrato. Mas agora a gente precisa saber se isso aqui está funcionando, né? Então vamos abrir o nosso terminal, eu vou limpar ele aqui, eu vou dar um yarn ASB e ver se ele vai conseguir compilar o nosso código. Dá o enterzão e vamos lá. Hora da verdade. Done, olha só. Presta atenção, criamos uma pastinha aqui, na verdade, o comando criou um build release manda salve.wasm. Ou seja, isso aqui é o que acontece quando nós compilamos o nosso código. O Nearby vai fazer uma serialização, vai fazer todo o processo de assembly script e no final ele vai gerar esse código aqui que o nosso VS Code nem consegue abrir, porque como ele diz aqui, ó, esse cara aqui é um binário. Então é esse cara que vai subir e vai ser executado lá pela máquina virtual do protocolo Near. Bom demais, né, galera? Mas não vamos parar por aqui. O que seria de um código sem os seus testes, não é mesmo? Então vamos aproveitar, dar um yarn asp --init e agora nós vamos fazer o nosso primeiro teste, os testes bem simples aí para a gente ver se está tudo funcionando. Você vai ver que ele vai criar aqui um cara chamado underline testes underline underline, que é onde vão ficar um arquivo de configuração do TypeScript, assim como a gente tem aquele arquivo de configuração do Near. E aqui, sim, esse exemplo.spec.ts é o nosso arquivo de testes, beleza? Você também vai ver que ele vai ter criado, deixa eu fechar essas coisas aqui, um carinha chamado aspect.config.js, que esses aqui são vários arquivos de configuração também do AS, as configurações de teste, beleza? Mas a gente vai mexer nesse cara aqui, você pode selecionar ele completamente e apagar, e a gente vai escrever o seguinte, vamos dar um module.exports require deixa eu botar com aspas duplas para não dar erro, near sdk /as /imports. E também vamos fazer um module.exports.include.path. Na verdade, path não, perdão. .include.push um asterisco barra asterisco .unit.spec.ts. Agora a gente incluiu nesse arquivo de aspect config, o arquivo de configuração, nós incluímos o SDK do Near e nós também incluímos o caminho das nossas unidades de teste, beleza? Então, agora que está tudo certo, vamos lá para o nosso teste. E a primeira coisa que eu quero fazer, que você deve fazer aí, é vamos apagar tudo e começar realmente do zero. Então, a primeira coisa é importar o nosso arquivo de saudação. Então, é só dar um ponto, e aí, deixa eu fechar esse cara aqui, e a gente vai ter o nosso arquivo de saudação aqui, ó. Ok? Vamos fazer um let saudação. É do tipo saudação. E vamos começar o nosso teste. Primeira coisa que a gente faz é dar um describe.
ou seja, nós vamos dizer qual é a suíte de teste, né? E no caso vai ser o nosso suíte de teste, a gente vai estar testando essa classe chamada saudação, e a gente abre uma função anônima aqui. E aí ele vai receber o nosso it, que vai ser o nosso teste em si. Então, nosso teste é deve enviar uma mensagem. E ele também vai receber uma função anônima. O que eu vou fazer? Eu vou dar um saudação.enviar cumprimento, mandando um salve meu irmão. Aquele salve para os brothers, né? E aí, vamos ver se vai dar tudo certo. Para a gente rodar o nosso teste, a gente simplesmente dá um yarn ASP. E olha aí, rapaz, nosso primeiro teste passando, tudo funcionando, nossa função realmente está funcionando aqui tranquilamente. Aí, por questões didáticas, para a gente não perder muito mais tempo, eu vou só fazer essa função. Mas, se você quiser fazer a função de pegar comprimento, fique aí o desafio para você fazer essa função de pegar o comprimento. Uma dica é que você vai ter que fazer o setup de uma forma de que o seu teste envie uma mensagem, envie uma conta, e aí você consegue pegar essa conta para ver se realmente está tudo funcionando direitinho. Mas aí fica o desafio para vocês, tá bom? Então, basicamente, nós finalizamos o nosso contrato. Olha que incrível! Se você está comigo até agora e conseguiu finalizar, parabéns! Não desista! Vamos passar para a nossa próxima etapa agora, que é fazer o deploy do nosso contrato, galera. É isso aí. Para fazer o deploy, a primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar, no caso, o Near CLI. Nesse caso, eu preferi instalar com um npm mesmo. É só dar um npm install "-g Near CLI" e dar o enterzão que você vai instalar o CLI da Near, beleza? Nesse caso, eu recomendo usar o npm, não sei, na minha máquina eu já tive muitas dores de cabeça tentando instalar coisa global com yarn, então eu prefiro não utilizar ele para esses casos. Mas, se der tudo certo, você vai poder dar um near --version e aí vai aparecer para você a versão da Near. Aí você vai saber que você instalou certinho a CLI dela. Beleza? Galera, para a gente fazer o deploy, a gente vai precisar de uma conta na Near. É isso mesmo. A Near tem um padrão diferente dos outros protocolos. Ela não gera um número de contrato completamente aleatório. Na verdade, ele gera um número entendível pelos seres humanos. Ou seja, a sua conta vai ser um nome .testnet, ou seja, é um nome que a gente consegue ler e a gente consegue lembrar. Mas por padrão, cada conta só consegue ter um contrato por conta. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói a nossa conta. Você está vendo aí o meu contrato, né, a minha conta, na verdade, no Near Wallet. Você vai entrar nesse carinha chamado wallet.testnet.near.org e aí você não vai ver esse cara provavelmente, a não ser que você já tenha uma conta na Near. Senão você vai ver uma tela para você criar uma nova conta. Beleza? E aí eu vou criar essa nova conta com você aqui. Bem simples, ó, criar uma nova conta. E aí daqui provavelmente você já vai estar vendo o mesmo que eu. Então vamos lá. Eu vou dar um nome para o nosso projeto de manda salve. Na verdade, manda salve.testnet. E pronto. Esse ID tá certinho. Eu vou reservar o ID da minha conta. Vou criar a nossa frase de recuperação e vou copiar a nossa chave, beleza? Chave copiada, vou continuar aqui, ela vai pedir uma chave, deixa eu ver qual é. Beleza. E pronto! Criamos a nossa conta na Near. Você está vendo aqui, ó, manda salve.testnet, tudo certo, nossa conta já está criada. Agora a gente pode voltar aqui para o nosso código. O que a gente vai precisar fazer é dar um login na nossa conta. Então vamos escrever Near login
E aí você vai ver que ele vai abrir de novo o seu código, o seu browser, para você, né, escolher sua conta. Eu já tenho várias contas aqui, você vai escolher a conta que você vai querer usar para fazer o deploy do seu contrato, vai clicar em próximo, clicar em conectar e ele vai te pedir o nome da sua conta. E aí você concede acesso. E pronto, novamente agora a sua conta já está logada, você pode voltar para o nosso código, tranquilo? Agora vamos fazer o deploy dessa nossa conta. Então, vou fechar aqui, limpar o nosso terminal. E o que a gente vai precisar fazer? Preste atenção no comando. Vamos dar um near create account. Aí agora a gente vai dizer o nome do nosso contrato. Eu vou colocar como contract.manda salve.testnet. Eu vou dizer que o nosso master account é o manda salve.testnet. Beleza? Então o que acontece aqui? A nossa conta em si, ela também já é um smart contract na Near. Então a gente pode criar vários subcontas, vários nomes, né, subdomínios para nossa conta. E aí no caso eu criei um subdomínio para o nosso contrato, que vai ser o contract.mandasalve.testnet. E aí vamos dar o nosso enter e se der tudo certo, ele vai mostrar que a nossa conta contract.mandasalve foi definida como default na testnet. Olha aqui, ó, tudo certinho. E aí já podemos continuar. Então, mais uma vez, vamos fazer vamos compilar o nosso contrato para ter certeza que a gente vai enviar o contrato mais atualizado para lá, que está tudo certinho. Beleza. E agora, vamos lá, o nosso deploy. Você vai ver como é muito simples. Vamos escrever near deploy --wasm-file e a gente vai passar o caminho onde está o nosso arquivo compilado. No caso, ele está em build /release /manda salve.wasm. Beleza? E agora a gente vai passar o ID da conta que vai suportar esse cara, que no caso vai ser o nosso contract.mandasalve.testnet. E agora vamos dar enter e vamos ver se explode tudo, galera. Chega a hora da verdade. Startando o nosso deploy e deploy feito, olha só, done deploy. Para a gente conseguir dar uma olhada e ver se está tudo certo, a gente pode dar um near state contract.mandasalve.testnet. Dá um enterzão e a gente vai ver, olha aqui, ó, as informações do nosso contrato, tudo funcionando de maneira certinha. Mas vamos ver se realmente as nossas funções estão lá e estão funcionando? Para a gente fazer isso, a gente pode chamar o nosso contrato remotamente. Então, como a gente faz isso? Deixa eu limpar o terminal novamente. A gente dá um near call contract.mandasalve.testnet. Ou seja, a gente está passando o endereço do nosso contrato que a gente quer chamar. A gente passa a função, que vai ser o enviar comprimento. E agora a gente passa os parâmetros da nossa função, que vai ser uma mensagem, ponto, dois pontos, que salve meu brother. Isso aí. E aí, esse aqui é o padrão de parâmetro que a gente envia para o protocolo NIA, para os nossos contratos, beleza? A gente passa um objeto que vai ter a chave lá que a gente vai receber e dentro dessa chave tem a nossa mensagem, que no caso é uma string, né? Aí poderia ser um número, poderia ser um float, poderia ser várias outras coisas. E por último, a gente vai dizer qual é a conta que está chamando esse contrato. Lembra que eu falei lá do ID conta, que a gente precisa passar uma conta? Então, essa conta aqui é a conta que vai
pagar o gas fee, né? E é a conta que vai estar chamando o nosso contrato. Eu criei uma conta já chamada BRF147. Eu recomendo também que você crie outra conta para chamar os seus contratos e assim você não ficar tão perdido, né? Que a mesma conta que suporta o contrato está chamando o contrato. Às vezes eu acho que fica meio confuso. Então a gente pode criar outras contas assim, já que é testnet, e aí a gente testa com mais facilidade. Beleza? Vamos dar um enter. Bora ver o que acontece. Olha aí, ele já schedulou uma call. Vai chamar a função e vamos ver o que ela retorna. E ele retornou... Opa! Ele retornou um erro aqui, gente. Ele disse que o método do contrato não foi achado. Ou seja, o nosso enviar cumprimento não foi achado. Pode ter sido que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Deixa eu confirmar. Se eu escrevi certo, enviar cumprimento, eu acho que eu escrevi certo. Ele disse que o método do contrato não foi encontrado, no caso. O BRF chamou, mas é como se esse método do contrato não existisse. Isso aqui pode ter vários motivos. Pode ser que eu tenha chamado a função errada, ou pode ser que o deploy não deu muito certo. Mas... para vocês não perderem muito tempo, eu vou resolver esse erro e aí eu já corto e quando vocês verem novamente eu já mostro para vocês o que foi que aconteceu, beleza? Então, um segundo e eu já tô de volta. Fala galera, tô de volta, achei o erro e vim aqui mostrar para vocês. E o erro foi bem simples na verdade, galera. Eu verifiquei que esse asconfig.json acabou ficando fora da pasta do nosso back-end. E aí, como eu falei para vocês, esse arquivo é muito importante porque ele configura e ajuda na configuração quando a gente vai fazer o build do Assembly Script para Assembly. E aí o que acontece? Quando eu fui fazer o build, na verdade fazer a compilação do contrato, perdão, como esse cara aqui estava fora do back-end, ele acabou não pegando as configurações e acabou fazendo, né, o contrato da forma errada. Então, para eu resolver isso, foi muito simples. Eu simplesmente joguei esse cara aqui para dentro, fiz o build de novo, né, compilei o contrato novamente, e aí eu deployei o contrato de novo. Você percebe até que está demorando mais tempo, ó. Antes demorava 3 segundos. E aí eu fiz o deploy novamente do contrato, e aí ele pede, né, para fazer, o contrato já está deployado. Aí no caso eu só dei o sim, né, e fiz o deploy novamente do contrato. E aí sim as coisas começaram a funcionar. Então vamos lá testar agora, fazer o nosso call contract. Nesse caso a gente vai enviar o nosso comprimento. Então vamos vir aqui e mudar os parâmetros para enviar comprimento com mensagem e o valor vai ser fale meu patrão. Isso aí. Da conta do BRF 147. Vamos enviar chamar o nosso contrato. E agora sim, o nosso contrato foi chamado. Você vê aqui, até aqui que tem o nosso log agora, o log do nosso contrato, dizendo, salvando o comprimento, a mensagem que foi enviado da conta BRF147 testnet. E aí você vê que ele não retorna nada, porque esse contrato, essa chamada é void. Agora vamos fazer a chamada do pegar comprimento, para ver se realmente ele salvou esse comprimento lá, tudo certinho. Vamos lá? Então vamos mudar isso aqui para pegar comprimento. Agora, ao invés de mensagem, vai ser o nosso ID conta, que vai ser o valor brf147.testnet. E vamos chamar o nosso contrato. E olha lá o nosso retorno aqui, fale meu patrão. Então significa que o nosso contrato funcionou, salvou os nossos dados. Tudo certinho, galera! Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você finalizou o seu primeiro contrato inteligente e fez o deploy no protocolo NIR. Viu como é fácil, como é incrível? Então, meus parabéns por ter chegado até aqui. Não é fácil,
É muito esforço, dedicação, mas eu te garanto que vale a pena. Você já está a um passo a mais de se tornar um desenvolvedor web 3. E se você quer saber mais sobre desenvolvimento web 3, mais sobre essa nova mudança aí que está vindo da internet, criptomoedas, blockchain e várias outras coisas que tem aí, esses conceitos difíceis, então não perca mais tempo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também entre na nossa comunidade no Discord. O link vai estar aí na descrição. E olha que a gente sempre está precisando de novas pessoas para fazer conteúdo e também de desenvolvedores. Então, quem sabe você não vai achar na nossa comunidade, quem sabe você não acha na nossa comunidade uma oportunidade aí de o seu primeiro emprego, a sua primeira vaga como desenvolvedor Web3. Então chegamos ao final do nosso primeiro vídeo, mas continue ligado que ainda tem mais dois aí muito bacanas para a gente continuar evoluindo e continuar aprendendo a como criar contratos inteligentes com o protocolo NIR. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!